Boa tarde. Pedir a gentileza de deixar os microfones fechados, né, para a gente evitar ruído. Pedimos desculpa pelo atraso. E vamos começar a nossa reunião. A gente agradece a participação e o interesse de todos vocês. Hoje a gente realiza essa reunião com o objetivo de abordar a situação dos projetos de controle populacional em Minas Gerais, né, inclusive durante esse período de pandemia. Meu nome é Natália Nogueira, eu sou assessora de comunicação do CRMV-MG, e vão estar com a gente hoje a médica veterinária e conselheira do CRMV, doutora Ana Liz Bastos, a chefe do setor de fiscalização do CRMV-MG, Rafaela Luns, e a fiscal do conselho, Fernanda Sioff, todas atuando diretamente com esse assunto aqui no estado. As profissionais farão suas explanações e ao final a gente vai abrir para perguntas. Tendo em vista o volume de participantes, a gente vai pedir que as perguntas sejam enviadas aqui no chat, de preferência com o seu e-mail indicado à frente, para a gente tentar responder no final. Eu acrescento que o que não for possível a gente responder aqui, depois nós vamos responder por e-mail. Também a equipe está à disposição no e-mail do controle populacional, e a gente vai fazer também uma sessão tira dúvidas na semana que vem, para quem já participou desse momento de hoje, se não conseguiu sanar todos os esclarecimentos e o que tiver de demanda, semana que vem, dia 2, de 16 às 17 horas, eu vou colocar aqui o link do formulário para quem tiver interesse nesse plantão. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Ana Liz. Boa tarde a todos. Com muita alegria, né, que a gente faz esse primeiro encontro. A gente ficou muito feliz com um grande número, né, de procura dos profissionais. A gente teve procura de pessoas também que não são médicos veterinários. A gente até pensou depois, num outro momento, conversar, porque a gente sabe que existem, né, organizações da sociedade civil que submetem projetos também, então a gente não quer deixar ninguém de fora, ninguém com dúvida, mas realmente esse momento era para os técnicos, para os médicos veterinários, né? Os controles, né, de reprodutivo, né, melhor especificando os projetos de controle populacional, eles estão dentro de uma política pública, né, que hoje a gente chama de manejo populacional de cães e gatos, né, que é um conjunto de estratégias, né, que o controle reprodutivo é somente uma estratégia e que tem o objetivo, né, principalmente diminuir o abandono de cães e gatos nas ruas aí dos nossos municípios, melhorar a saúde desses animais, do homem e do ambiente onde eles estão inseridos. Então, é muito importante que todos saibam que só a estratégia do controle reprodutivo não é suficiente, não vai resolver o problema do abandono, né? E geralmente a gente sempre trabalha com várias estratégias juntos. E a estratégia principal é a estratégia da educação, a educação para a guarda responsável. É por isso que todo projeto que tem que ser apresentado para os conselhos, né, não só o de Minas, eles têm que ter apresentar o programa educativo, né? Então, isso é uma exigência que já era da resolução 962, a qual a gente seguia até então. Da nova resolução que foi, né, publicada, a 367, que hoje nós vamos conversar sobre ela, mas também outros conselhos que têm resolução própria, todos exigem. Então, por quê? Porque não adianta nada a gente castrar um animal e ele não ser bem cuidado pelo seu tutor, ele ser atropelado, ele não ser vacinado e morrer por outras doenças. Então, a gente vai estar gastando dinheiro, o que nós costumamos chamar de a gente estar enxugando gelo. Então, é muito importante que, principalmente, a estratégia da educação, ela tem que estar dentro desse projeto, né? Então, não é à toa, é uma exigência até para entender como isso funciona. Mas hoje nós vamos falar do controle reprodutivo, que é uma ação, uma estratégia privativa do médico veterinário. Precisa ter um médico veterinário. Às vezes tem prefeituras que não fazem a castração porque não tem um médico veterinário, mas tem pessoas que possam fazer outras estratégias, mas essa não. Então, nós temos aí também uma grande área de atuação, né, em franca expansão. Nós temos o médico veterinário que atua como responsável técnico desse projeto,
né? O que vai organizar desde onde o projeto vai acontecer, que vai formular o projeto para apresentar aqui no conselho, né? E esse profissional é o profissional que é o nosso elo, né? É muito importante. Às vezes chegam prefeitos, né, presidentes de ONG no conselho pedindo nossa ajuda, mas o veterinário não está junto. Então isso torna difícil, que muitas questões técnicas é o médico veterinário que vai entender o que nós estamos falando. Então eu já peço vocês que vão apresentar o projeto, vocês sejam o ator principal desse projeto no conselho, né? O prefeito, o vereador, é até bom que todos participem, mas o elo principal é você, médico veterinário. E também temos o médico veterinário cirurgião, que pode ser o responsável técnico e cirurgião, mas podem ter dois em projetos grandes, né? Como é Belo Horizonte, né? Municípios grandes, a gente tem mais de um médico veterinário. E o médico veterinário cirurgião, ele tem que trabalhar dentro dos padrões éticos, dentro das normas de asepsia, né? Não é só porque é um projeto de controle populacional, cirurgias são a baixo custo, é que eu vou trabalhar de outra forma, né? Isso vai à ética do profissional. Então, é muito importante que vocês entendam. E se você, como veterinário cirurgião clínico, você pode prestar um serviço, né? Oferecer um serviço de castração para uma prefeitura, para uma ONG, né? Para um hospital veterinário, seja lá. Mas você sozinho, você não pode apresentar um projeto. Isso tem que estar junto com alguma entidade, seja ela pública, né? De proteção animal. Mas você pode atuar, né, trabalhando sempre em parceria, mas é muito importante que você trabalhe dentro dos princípios éticos, né? E principalmente também uma dúvida recorrente dos colegas é se eu tenho a minha clínica, eu posso fazer algumas cirurgias gratuitas em parceria com uma ONG? Pode, mas só você não pode divulgar, porque isso é contra o nosso código de ética. Então, você pode fazer sim parceria, você pode trabalhar, né, oferecer esse trabalho, mas não de forma deslocada, né? Um projeto ele não pode ser apresentado por uma clínica simplesmente. Você pode prestar esse serviço. Então, hoje a gente está aqui para o nosso objetivo maior é colocar para vocês, né? Fazer essa capacitação, formação técnica para que vocês atendam essas demandas sociais, ambientais, né, do mercado atual e futuro, mas que isso seja feito de forma ética. Tá bom? Vou passar a palavra, então, à nossa colega Fernanda. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui para poder compartilhar isso com a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como estão os projetos aqui em Minas, né? No que está baseada a nossa fiscalização, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Todos estão vendo? Natália, me dá um retorno, por favor. Sim, estamos vendo. Falta só colocar como tela inteira, né? Tá no PowerPoint ainda. Coloca como tela. Isso, beleza. Tá. Então é o seguinte, gente. Para vocês visualizarem o panorama do que a gente já recebeu até o momento, né? Dos projetos que a gente recebeu, né, de um total de 51 projetos, 32 foram aprovados, né, e vocês vão ver aí pela tabela que está ao lado do mapa, que a maioria dos projetos aprovados possuem unidade móvel, e poucos têm unidade fixa. Alguns ainda estão em tramitação de documentos, né, e que falta complementação, para posteriormente ir a plenário. Desses projetos que têm unidade móvel, temos várias situações. Situação de que o município tem unidade móvel, mas só vai rodar neste município, e situação em que a unidade móvel roda mais de um município. Muitas vezes ela é de uma associação de municípios ou de um consórcio de municípios, em que essa associação, esse consórcio consegue a unidade móvel, e aí a equipe vai nesses municípios que são associados. Essa unidade, ela tem que estar clara no projeto como que vai ser. Se for, por exemplo, o caso de um consórcio,
Eu tenho a unidade móvel, vai ser a mesma equipe que vai rodar nesses vários municípios. Ou não, eu tenho a unidade móvel, eu vou ceder para os municípios, mas cada município vai ter sua equipe e vai montar seu projeto. Então, a forma de apresentar o projeto vai ser diferente. Quando é a mesma equipe que vai representar o consórcio e roda todos os municípios, pode ser apresentado um projeto só. Quando cada município vai fazer o seu projeto, então, cada município que vai ter sua equipe, cada município vai apresentar o seu projeto. Tá? E aí, por isso que é importante estar claro na hora que for escrever como que vai ser a situação. Tá? Depois, em que vai se basear a nossa fiscalização? Na questão de política pública, saúde única e bem-estar dos animais. De que forma? Né? A política pública, igual a Anaís falou, não basta só fazer cirurgia, porque só fazer cirurgia não vai resolver o problema de superpopulação, de reprodução descontrolada. É preciso ter o pilar educativo, né? Então, é importante que essa parte educativa esteja no projeto, né? Através de palestras, se conseguirem se inserir nas escolas, é ótimo, né? Principalmente da educação infantil, ensino médio, que eles são os que mais reproduzem o que é passado para eles, né? Com relação ao abandono, não abandonar questões de bem-estar, de por que está sendo feita a castração, né? Também a legislação pertinente. Outra questão importante também, quando se tem uma unidade móvel, ela não se sustenta sozinha. Então, o responsável técnico tem que ter ciência disso, de que quanto menor for a sua unidade, se for um furgãozinho, por exemplo, mais ele vai precisar da estrutura física externa. Então, ele vai precisar ter um ambiente fechado, né, para poder ter sala pré-cirúrgica, a sala pós-cirúrgica, a recepção dos tutores, né, porque se tiver só um furgãozinho, a única coisa que ele vai conseguir fazer dentro é a sala de cirurgia. Né? Se ele tiver um ônibus, uma carreta, ele consegue fazer mais coisas, então ele depende menos do ambiente externo, menos de onde esse veículo vai estar. Outra coisa importante de ver também é onde o veículo vai ficar, porque já teve projeto que eu fui fiscalizar e eles relataram esse problema. A gente tem dificuldade de onde deixar a carreta, por questões de segurança, por questões de nivelamento do solo, que se tiver desnivelado a equipe que está lá dentro não consegue trabalhar muito bem. E outras questões, né, onde ter um ambiente um pouco mais reservado para evitar que curiosos participem, né, evitar que seja numa praça pública, que muita gente está ali passando, não sabe nem o que está acontecendo, né, e quer ver, e acaba atrapalhando um pouco o fluxo do procedimento. Quando tem a unidade fixa, normalmente é dentro da ONG, que já tem uma estrutura de clínica, uma estrutura reservada, ou dentro de um canil municipal, dentro do CCZ. Então, essa questão de ter segurança, um ambiente mais reservado, fica mais fácil. Questão da saúde pública também, por exemplo, com a pandemia. Os projetos, eles não estão proibidos de serem realizados, mas eles têm que realizar tomando todas as medidas de precaução, evitando aglomerações, a questão de higiene, proteção, disponibilizar álcool, para o procedimento de lavar as mãos, né, ter as recomendações que são preconizadas pelo Estado, pela OMS, né? Essa foi uma dúvida que mandaram, né? Estou proibido de fazer? Não tá, desde que tomem as precauções, tá? E a questão de bem-estar dos animais, né? Buscar que eles tenham conforto, desde o momento da recepção até o pós-operatório, né? Um ambiente que evite fuga, queda, que eles fiquem aquecidos no pós-operatório, que tenham pessoas acompanhando esses animais para não ficarem sozinhos, acompanhando principalmente a questão, se teve alguma complicação operatória ou anestésica, né? Para ter uma boa recuperação. Uma questão importante também é que o RT, ele tem que ser o responsável por tudo. Então, tem que ter um responsável técnico pelo projeto,
E pode ter não necessariamente ele é o cirurgião, mas ele tem que saber de todo o projeto, né? Então, ele tem que saber dos agendamentos, quais vão ser os animais que vão ser castrados. Ele tem que ter esse controle de onde vai o veículo, quando for unidade móvel, né? Qual município que ele vai estar, qual bairro. O fluxograma dentro da unidade, seja ela fixa ou móvel, se a equipe está sintonizada, se o material está em quantidade suficiente, se está limpo e esterilizado, principalmente o kit cirúrgico, né, o que vai ser utilizado durante a cirurgia. O RT ele tem que estar ciente do plano de gerenciamento de resíduos e ele tem que saber fazer isso e orientar a equipe. Por quê? Já teve denúncia de a unidade móvel veio aqui e no dia seguinte o município estava cheio de lixo hospitalar. Por quê? Foi apurada essa questão. Não é que eles estavam largando o lixo de propósito, né? Pegando todo o lixo hospitalar, né? O resíduo de saúde e largando no município. É porque a segregação não estava correta. Então, eles estavam separando apenas as vísceras resultantes da castração e os pérfuro-cortantes. Mas a parte de luva, a parte do material que foi aberto, gás, algodão, eles estavam jogando no lixo comum. E não pode. Né? O RT ele tem que estar ciente disso, porque se vai uma denúncia dessa para o Ministério Público, para o Meio Ambiente, para a Vigilância Sanitária, só vai complicando a situação do responsável técnico. Né? Então, ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo aí. Né? É responsabilidade mesmo, não é só uma simples assinatura. Né? Deixa eu ver mais o que aqui. Bom, isso foi uma questão, o responsável técnico, muitas vezes, quando tem mais de uma unidade móvel, ele não quer ser responsável pelas duas. Não tem problema. Pode ter um responsável por cada unidade, já que vão ser duas equipes distintas. Mas, de toda forma, tem que ter um que responda pelo projeto como um todo, tá? Das leis que vão ser verificadas. É a Lei 13.426, que é a que dispõe sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos. A portaria do Ministério da Saúde, 1138, que vai definir as ações do Serviço de Saúde voltadas para a vigilância, prevenção e controle de zoonoses. Das nossas resoluções, a 962 é a de procedimentos de contracepção de cães e gatos, elaborada pelo Conselho Federal. Né? Só que no finalzinho do ano passado, a gente criou a nossa própria, que é a 367, que é a resolução que a Rafaela vai falar para vocês. E a gente utiliza ela e também a base da 1275, que é a que define a estrutura de consultório, clínica, hospital. As cirurgias, elas têm que ser compatíveis com uma estrutura de clínica. Nos programas de controle populacional, a gente não está exigindo tudo da 1275. A gente está exigindo o que está na 367, mas ela tem que ser semelhante ao que está na 1275. Por exemplo, a questão de ter um ambiente de preparo do paciente. A sala cirúrgica reservada, né, onde está ocorrendo a cirurgia, não pode acontecer tricotomia, recuperação pós-cirúrgica do paciente. Ter uma sala pós-cirúrgica. Como a maioria utiliza unidade móvel, eu estou falando mais como unidade móvel, mas na física, né, na fixa, vai ser mais fácil de fazer a adequação, tá? Vai ficar nossos contatos, não se preocupem. Eu vou passar a palavra para a Rafaela, que ela vai falar sobre a resolução e seus anexos. E depois, na hora que a gente abrir para as dúvidas, a gente vai respondendo conforme for aparecendo as dúvidas, tá? Obrigada, Fê. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafaela, faço parte também da equipe da fiscalização e eu vou apresentar para vocês, de forma bastante prática, a resolução 367,
que essa é a última resolução sobre controle populacional que foi publicada, né, pelo CRMV Minas Gerais. Essa resolução, ela traz uma inovação muito grande, porque ela sai da parte teórica e ela traz quase que um roteiro. Ela traz o passo a passo de cada tutores desse programa. Aí ficava um espaço muito grande para essa criação e sem muita orientação técnica. Agora, com essa resolução, não. A resolução, ela traz item por item o que deve ser feito, como deve ser montado, desde essa parte de triagem, da parte de planejamento da campanha, até os medicamentos, os equipamentos que são utilizados na castração, entendeu? Então, ela traz essa parte teórica do programa de controle populacional para uma parte prática, em que o veterinário pode utilizar a resolução como roteiro. Tem mais um famoso? Ótimo. Então, gente, a resolução 367, o meu som está falhando. A resolução 367, ela é do final de 2019 e ela normatiza os procedimentos de contracepção de cães e gatos em ações pontuais. No caso, ações pontuais que a gente fala são os mutirões, aquelas ações que são realizadas em curto espaço de tempo e um local único. A tela saiu, Fernando. E também nos programas... Rafaela, só aproveitar essa pausa, pedir para o pessoal manter o microfone fechado, para não ter ruído durante a apresentação, por gentileza. Obrigada, Natália. E também nos programas que a gente fala que são os fixos, né, que são aqueles realizados dentro do CCZ, na prefeitura, dentro da universidade. Então, todo tipo de ação de controle populacional de cão e gato relacionado com política pública, seja ela de uma instituição fixa ou esses que são realizados em mutirões, em castramóveis, em locais que não sejam os fixos, são contemplados por essa resolução. Pode descer um pouquinho, Fernando, por favor. A resolução do Conselho Federal, a 962, ela permanece, né, em vigor, ela não foi por essa de Minas Gerais. Então, essa nossa agora, ela complementa e ela orienta de forma mais técnica o que a 962 já trazia. Como a Fernanda explicou, para a apresentação do projeto aqui no Conselho, nós estamos exigindo as orientações que estão na 367, que é a do nosso estado, tá? E a Annalise também falou sobre as esterilizações cirúrgicas particulares, né? Aquela dos veterinários autônomos. Então, essa resolução, ela não contempla, ela não envolve as castrações particulares. O veterinário autônomo não precisa apresentar um projeto, certo? Ela é relacionada com aquelas que envolvem políticas públicas, porque consideram outras questões, como a educação continuada dos tutores para vacinação, como a questão da posse responsável, da guarda, e também dos animais, como dos cães e gatos, como animais de interesse à saúde pública, para o controle de zoonoses, etc. Então, aqui, como eu falei para vocês, veterinário particular não precisa se preocupar com a apresentação de projeto. Pode passar, Fernanda. Aqui no artigo 4,
fica explicado que é o plenário do CRMV. O que é o plenário? É a reunião que é realizada mensalmente com todos os conselheiros e com a diretoria. Então, é o plenário, né? É nessa reunião em que é aprovado o programa de controle populacional apresentado para fiscalização. A gente faz a análise e depois o plenário aprova. Para esse projeto chegar na plenária, ele tem que ser submetido dentro do formato que está nessa resolução. Então, a resolução traz anexos. O anexo 2 é o formulário que quem for apresentar o projeto vai ter que preencher para enviar para nós. É o formulário para apresentação do programa, né, do projeto de esterilização cirúrgica. Esse formulário, eu vou mostrar para vocês um pouquinho abaixo, ele é totalmente de autopreenchimento. Então, você pode baixar o arquivo pelo site do CRMV e você vai preenchendo, vai completando, que ele tem, o arquivo está no Word e está no PDF também. Você vai completando as informações, você precisa criar uma estrutura de formulário, de projeto para enviar para nós. E uma coisa importante que a 962, que é a anterior, já contemplava, é a questão do relatório final. Então, esse relatório final é o seguinte: terminado um projeto, ou dados 6 meses de um projeto fixo, realizado por uma faculdade, por exemplo, o conselho tem que receber um relatório das atividades desse programa. O modelo para esse relatório também foi elaborado e já está nessa resolução à disposição dos veterinários, né? Algumas informações importantes aqui é a questão da ONG, por exemplo. Então, os formulários que têm o registro dos animais atendidos, a informação sobre os tutores, tudo isso também está dentro dessa resolução e pode ser utilizado como modelo. O de descrição de intercorrências, que é uma situação que geralmente é o motivo das denúncias, quando algum tutor ou alguma cidade recebe um programa de castração e após as cirurgias acontecem óbitos ou intercorrências graves, hemorragia, isso daí chega para nós como uma denúncia, entendeu? Esse formulário com esse relato do veterinário também está disponível na resolução, porque não tem outra pessoa, né, mais adequada do que o próprio RT e o cirurgião para preencher e informarem ao conselho o que aconteceu naquele projeto. Pode descer, Fê. Estou passando rapidamente, mas como a Natália colocou, depois nós vamos abrir, né? Quem quiser depois apresentar alguma dúvida relacionada ao projeto individual ou à resolução, nós vamos abrir nova reunião para a terça que vem. A seção 2 aqui da resolução, ela fala, então, dos princípios do planejamento. Então, ela traz quase que um passo a passo, né, para organizar e também das condições de funcionamento no que é relacionado aos equipamentos necessários, aos ambientes necessários. Então, a pessoa, o veterinário vai pegar essa parte aqui da seção 2 e vai formular dentro do seu projeto todos os itens que o conselho precisa das informações para permanecer com esse RT em atividade, considerando o bem-estar animal, né, ética e procedimentos corretos. Primeiro de todos aqui, que é um pouco difícil de fazer, a questão do levantamento populacional, tamanho e composição da população que vai ser atendida. Esse levantamento populacional que está aqui na resolução, ele está na Lei 13.437. Então, é muito importante por se tratar de uma política pública. Então, quando você for apresentar um projeto, é importante colocar os dados, né, da população que vai ser atendida. Mesmo que não tenha ele exato, uma estimativa, algum dado aproximado. O estudo da localidade, né, e da região. Por quê? Porque tem município que apresenta o projeto e já fala para nós que vão ser trabalhadas as áreas de periferia, a zona rural. Então, esse é o estudo das localidades. Então, a fiscalização, quando ela vai nesse projeto, ela já sabe aonde vão estar sendo montados esses pontos, né?
Então, tudo isso aqui, o passo a passo, está colocado aqui nessa resolução. Pode passar, Fernanda. Aí tem o passo a passo da campanha educativa. E esse artigo 8º da resolução, ele fala sobre a estrutura física aonde o programa de controle populacional está sendo realizado. Para o veterinário, então, que é o RT de um programa de controle populacional, poder assim, se basear em que equipamentos, em que estrutura que ele precisa para montar essa parte da sala cirúrgica, da sala de pós-operatório, ele tem outra resolução do Conselho Federal, que é a 1275. Então, aqui eu marquei esse parágrafo porque é importante saber onde que eu vou buscar, qual é a estrutura que eu preciso para definir, né, o meu ambiente cirúrgico, na resolução 1275. Nós não estamos exigindo que o ambiente de castração contenha todos os ambientes clínicos, sabe? Mas os equipamentos que são relacionados à cirurgia e estão relacionados aqui nessa resolução têm que estar contemplados no projeto. Aqui tem várias outras dicas, por exemplo, no caso de supressão da sala de lavagem e esterilização, que acontece, né, quando o projeto leva o material já esterilizado. Então, pode isso ser feito? Pode. Tem que apenas apresentar o projeto, mostrar onde que vai ser esse local onde é feita essa esterilização, né? Por exemplo, a autoclave fica em um outro departamento da faculdade ou fica na vigilância sanitária da prefeitura e o material é levado já com os kits prontos. Então, todos esses detalhes estão contemplados aqui. Pode passar. Eu não vou me ater aqui na resolução toda, porque ela é grande, e aquela parte ali, ela vai detalhando a estrutura. Então, aí depois, quem tiver o projeto, né, tem que pegar os itens ali da parte de estrutura e planejamento e ver se tem cumprimento no seu projeto. Aqui na responsabilidade técnica, essa parte é muito importante. O responsável técnico pelo projeto, ele é o veterinário, que às vezes não é o cirurgião, mas ele é o veterinário que é responsável pelo cumprimento de todas essas etapas aqui. Então, ele não está envolvido só na cirurgia, ele tá envolvido nesse planejamento, na definição do local, na definição do público a ser atendido, nas orientações para essa equipe toda, para o auxiliar de veterinária, para o pessoal de apoio que vai fazer a campanha educativa, entendeu? No posicionamento dos itens, da sala de pós-operatório, do tempo dos animais. Então, tudo isso aqui, todas as etapas de planejamento, de campanha educacional, do transoperatório, do pós-operatório, são de responsabilidade do médico veterinário que assina como RT desse projeto. Então, por isso que é importante ele ter ciência de todos esses itens, porque a responsabilidade de todas as atividades do projeto é do médico veterinário RT, né? Ele é quem faz toda essa capacitação da equipe. Então, é importante verificar cada item aqui para que não aconteça, por exemplo, de um órgão público, de uma prefeitura, ficar uma pessoa como responsável do projeto, assim, apesar de ter o médico veterinário responsável, quem está gerindo o projeto, na verdade, é uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, o projeto vem inadequado, né? Então, todos esses itens devem ser observados pelo veterinário. Pode passar. Então, aqui, olha, eu olho para vocês verem, são muitos itens, bem detalhado, cada um deles, então, de uma etapa, de uma fase desse projeto. Da equipe de trabalho, como eu falei, a equipe de trabalho, ela não é apenas os veterinários envolvidos, mas também os auxiliares, a equipe de apoio que vai fazer a triagem,
que vai fazer a campanha de educação continuada, orientando sobre posse responsável, vacinação, abandono. Então, essa equipe de trabalho, ela tem que ser contemplada no projeto. Então, quando você envia o formulário do anexo 2, vem, além do nome dos veterinários do CRMV, também já definido pelo RT, quais são as pessoas e as funções dela dentro do projeto, certo? Então, a equipe de trabalho deverá ser capacitada e a composição condizente com o fluxo e número de animais. Isso daí não é fixo, o veterinário vai decidir quantas pessoas ele vai colocar nessa equipe. A seção 5 aqui traz procedimentos pré, trans e pós-operatório, e traz uma coisa que ajuda muito, que são os prontuários, os registros cadastrais, os modelos estão aqui. Autorização de anestesia e de cirurgia, que é uma coisa que não pode ser esquecida, que é muito importante, passar para o tutor, desculpa, essa orientação do risco cirúrgico e pegar essa assinatura dele nesse documento. Então, todos esses documentos vão ser disponibilizados, né, junto aqui no anexo, e sendo que ela coloca, olha, como obrigatória a anamnese e o exame clínico prévio. Então, aqui vem uma situação, né, de ato veterinário. Quem pode fazer o exame clínico prévio é o médico veterinário. Essa anamnese pode ser feita através de um questionário que foi colocado como auxiliar em algumas perguntas mais básicas? Sim. Por exemplo, foi respeitado o período de jejum, né? Esse tipo de informação pode ser feito, mas é obrigatório aqui o exame clínico prévio do animal. Pode passar. Aqui tem todos os detalhes, então, né, de orientação para assistência dos animais durante o procedimento e também para orientação da equipe. E aqui, nessa seção 6, que é a última, coloca sobre a apresentação do projeto. Então, mais com esse intuito, né, que nós estamos atualizando todos os veterinários, de que existe essa nova resolução, de que a resolução traz agora um projeto que pode ser preenchido de forma mais prática, de orientacional, assim, você vai chegar no campo e já é só completar, todas as atividades estão contempladas na resolução. E o que acontece? Para o projeto chegar para o CRMV, a gente vai fazer uma análise prévia de todas, né? E depois, quando ele estiver totalmente completo, analisado pela equipe de fiscalização, ele vai subir para a plenária, entendeu? Esse projeto, então, essa análise vai ser feita de uma forma mais ágil, que nós vamos disponibilizar, além dos formulários, o e-mail também. Então, quando já estiver tudo completo, o projeto vai chegar para a plenária e para aprovação. Aqui fala, então, os itens de forma resumida que o projeto tem que apresentar, né? Que é essa parte de triagem, de levantamento de população, os locais, a clínica de apoio, as instalações da clínica onde vai ser realizada a castração ou da unidade móvel. Para isso, o fiscal vai no local verificar, junto com o RT, a estrutura física, né, do ambiente, equipamentos e materiais, tudo isso aqui está definido aqui. Além disso tudo, dessa resolução, a gente tem um anexo que é uma nota técnica, e a nota técnica, ela traz os protocolos. Aqui fala ainda sobre documento de parceria, isso aqui é muito importante. Como é uma política pública e como os veterinários particulares não estão envolvidos nessa questão de programa de controle de castração, né, é necessário que a parceria com a entidade ou com a instituição de utilidade pública, com a faculdade, com o órgão público que seja a prefeitura, seja comprovada. Então, o ofício, o contrato, a ata de criação da ONG, esse documento tem que ser apresentado ao Conselho, juntamente com outro muito importante, que é a anotação de responsabilidade técnica do projeto, né?
que ele não é, por exemplo, a anotação ART da faculdade. O RT da faculdade não necessariamente é o RT do projeto. O RT da clínica ou da prefeitura não obrigatoriamente é o RT do projeto. Então, essa RT de projeto tem que ser submetida. E outros documentos, né, que são relacionados ao controle ambiental, a questão de saúde pública, como a gente colocou, de resíduos, que é muito importante, porque a Fernanda colocou isso, a dispensação dos rejeitos, dos resíduos de saúde no ambiente de forma incorreta pode ser considerada crime ambiental. Nós já tivemos notícia em fiscalização, já vi notícia na televisão de veterinário que foi indiciado pela Polícia Ambiental por questão de descumprimento, né, da dispensação dos resíduos. Alvará sanitário, que é também uma garantia do profissional, né, de que aquele ambiente onde ele está realizando o procedimento é livre de contaminação e foi fiscalizado pela prefeitura, entenderam? Então, esses tipos de documentos também têm que ser enviados para o conselho. Aí, como eu falei para vocês, essa nota técnica, que é o anexo da resolução, já foi publicada e ela traz informações muito importantes, muito precisas. Por exemplo, ela coloca que ketamina e xilazina, por exemplo, não é permitido. Coloca protocolo para cães, protocolo para gatos, anestésico. Coloca o kit mínimo considerado, né, o kit básico, tradicional. Então, todos esses outros detalhes, vamos dizer assim, são contemplados na nota técnica. Aqui, então, está a nota técnica, que nós vamos disponibilizar também para vocês. Já está disponível no site do Conselho. E ela é o apoio. Então, a pessoa pode pegar esse arquivo e preencher o projeto aqui dentro. Tem todas as orientações aqui, desde para planejamento, igual eu falei para vocês. A ação de controle populacional, ela não é fiscalizada apenas pelo Conselho, é uma ação pública, então, que envolve lei federal, envolve cumprimento de normas de bem-estar animal, de cumprimento de normas de meio ambiente. Então, o Conselho, nesse momento, vem como parceiro, né, como órgão de orientação para que o profissional envolvido nesse projeto tenha ciência de todas essas obrigações e todas essas resoluções para que ele possa trabalhar, né, da forma mais tranquila possível. Então, aqui vocês vão ver que tem todo o detalhamento para o planejamento de ação. Pode deixar, Fernanda. Até coisas mais simples que, às vezes, não são contempladas, como, por exemplo, tem que pensar aonde vai ser a alimentação dessa equipe de trabalho, se vai ter, por exemplo, que se for em Castramóvel, se vai ter alojamento. Tudo isso são coisas que têm que ser contempladas, né? Pode descer. Então, aqui vocês podem ver sobre o cadastro dos animais, os documentos necessários para o tutor, a triagem clínica, tudo isso aqui. O nome dos médicos veterinários, dos auxiliares, isso facilita a organização do projeto, facilita a responsabilidade que deve ser passada a cada um, né? Essa questão da capacitação, quais são as coisas que precisam ser colocadas dentro da capacitação, sobre a preservação do meio ambiente, relacionada a toda essa questão de crime ambiental, da questão do resíduo de saúde, orientações sobre o local da realização do trabalho, seja ele, né, a UME ou local fixo. Aqui nós fizemos um resumo da sala de recepção, sala de triagem, quais seriam os ambientes mínimos para a realização do projeto em segurança. Pode deixar. Ela, desculpe, só para o seu controle, 5 minutinhos para a gente abrir para as perguntas, tá bom? Tá bom, tá. Aqui alguém perguntou no chat aí sobre a unidade móvel, então tem aqui a parte específica sobre ela, né? E nós colocamos também aqui requisitos e orientações de como ela pode ser, porque muitos veterinários entram em contato. Como deve ser esse veículo? Aí aqui tem tudo, então, específico sobre o veículo, né? Os requisitos mínimos para ele poder ser utilizado.
como unidade móvel. Aqui está o exemplo, ó, o tipo de veículo, pode ser o furgão, e tem também o veículo de transporte, que depois quem tiver dúvida a gente explica como que é que funciona sobre isso. Aqui dentro dos procedimentos pré-cirúrgicos, então nós colocamos todos os procedimentos, desde a anamnese até a tricotomia, como eles vão ser realizados, quais são os considerados ato médico. Pode continuar descendo, Fernanda, que eu vou falar rápido aqui. Então, a anamnese, o exame, a coleta de exame, coleta de sangue, que é uma coisa muito questionada, se é obrigatório ou não. Questão de esterilização de material, está aqui também. Se é permitido levar o material já esterilizado, né? Quais animais são proibidos de serem submetidos à cirurgia. Então, tá vendo? Então, tem bastante informação aqui. No transoperatório, a gente colocou aqui protocolos, equipamentos mínimos, kit cirúrgico, como que é o kit cirúrgico mínimo. Aqui a paramentação mínima, né? O uso de EPI, aqui os protocolos. Temos sugestões aqui, e tem também os que são proibidos, como eu coloquei para vocês. Tem a questão da não recomendação da abraçadeira de nylon, também foi contemplada. Então, aqui, de uma forma geral, a gente queria passar de forma rápida essas informações para vocês terem ciência de que elas estão já divulgadas e fazem parte do projeto, né? E a gente vai abrir para as perguntas e depois podemos continuar com tira dúvidas de projetos específicos. Esse aqui que é o anexo 2, então, que é o formulário para apresentação, o RT vai preenchendo e vai assinalando aqui quais documentos ele tem. Quando esse formulário estiver todo preenchido e analisado para fiscalização, a gente coloca o projeto para aprovação em plenária. Aqui, então, entra as informações que eu falei para vocês, que tem esse arquivo disponível e a pessoa vai preenchendo especificamente cada item, não precisa criar um modelo de projeto.